primeiro aspecto a realçar é que esta obra, no seu futuro, 50 volume, abrange um longo período de serviço público por parte do Marquês. Nós tendemos muitas vezes a pensar apenas no Marquês, ministro, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, ou do Estado dos Negócios Estrangeiros, mas a verdade é que o serviço do Marquês de Pombal ao país começou em 1738, que é exatamente o ano dos escritos que ele desenvolveu na condição de diplomata português em Londres. Ou seja, entre 1788 e 1777, com a morte de José, temos 39 anos de serviço público do Marquês de Pombal. É um bom caminho, com muitas batalhas, um período histórico extremamente desafiador. Tivemos o terremoto de Lisboa, que foi absolutamente incomparável, um terremoto também do ponto de vista climático. Há uma literatura imensa em toda a Europa sobre o significado do terremoto de Lisboa. E tivemos também um conjunto de conflitos importantes. Portugal viveu guerras ameaçadoras, tivemos uma invasão do exército de Franco espanhol 40 km por trás dos montes, em 1662, que só foi detido também pela capacidade da iniciativa do Marquês de convocar o Diário Inglês, como Limpa, e também de apelar à resistência popular. Foi uma guerra de guerrilhas contra um exército muito maior, que foi escorraçado e crueldade, são aqueles que foram derrotados. Portanto, não é essa a perspectiva, é olhar para a obra do Marquês e tentar compreendê-la. Não fazermos o papel do anjo da história. Não há ninguém que possa ser o anjo da história. O anjo da história já morreu. Não existe. Um mito. Compreender significa perceber o homem no seu contexto. Os desafios que enfrentou. As tarefas que desempenhou. Outra coisa muito importante. Porque não temos dois marqueses de Pombal na nossa lei vertical. Perceber em que medida é que ele pode ser útil hoje. É que ele nos ensina. Sobre a coisa que é ser espiritista. O Marquês de outra nota. O Marquês de Pombal vem de fora para dentro. Ele vem de uma família nobre, mas não dos grandes nobres, dos 50, das famílias populares, das grandes 50 famílias de Portugal. Uma família relativamente obscura. Como é que consegue aceder a um posto? Através da diplomacia. Através dos postos diplomáticos. A única maneira de um nobre da condição do Marquês de Pombal poder chegar onde chegou, além da sua inteligência e do seu mérito, com certeza, era um desempenho de funções diplomáticas, porque a diplomacia permitia uma coisa extremamente importante que surgiu no reinado de Dom João V, que foi a formação de um governo moderno, um governo com ministros. Aliás, estudos sobre isso mostram que entre 1736 e 1805, dos 20 secretários, ou seja, dos 20 ministros que formavam os vários governos, cerca de 14 vieram da diplomacia. E, portanto, a diplomacia foi extremamente importante para o recurso, Pombal, mas também para a sua compreensão do mundo. Porque ele olhou para Portugal a partir da grande Europa. Ou seja, ele tinha o horizonte da Europa a olhar para Portugal. Mas tinha um horizonte, mas era um horizonte crítico, exigente. Ou seja, ele não quis ficar Portugal toda a Europa. Ele percebeu a Europa como sendo um grande labirinto onde nós tínhamos de ter algum cuidado para sobreviver. Se não tivéssemos esse cuidado, aconteceríamos o que aconteceu à Polónia, que foi repartida por 3 grandes potências. Ou a Bósnia, que foi liberada por metade, como aconteceu com a Guerra dos 7 anos e a invasão. Portanto, ele tinha uma visão de que Portugal tinha que contar com as contribuições europeias, mas nem Portugal se confundia com a Europa, nem a Europa se confundia com o mundo, porque no projeto global existiria também uma dimensão maior,
que é justamente a forma como este Pombal alimentou uma ideia que já tinha o Padre António Vieira, conhecer, e nós temos muito grande português, que era a construção de uma espécie de reino binário. Reino binário, esse que se concretizou em 1815, quando nós lançamos com a criação do Reino Unido. Por isso, como José Eduardo disse, houve um grande investimento também no Brasil, na defesa do Brasil, nas fronteiras do Brasil, na educação brasileira e na Universidade do Brasil. A lição que o Pombal nos oferece, do ponto de vista que é ser um estadista, significa que o estadista é alguém que está atento aos perigos. É alguém que consegue ver a ameaça antes dela surgir no horizonte. Porque quando as ameaças desconfiam, qualquer pessoa não consegue ver. O estadista é aquele que está sempre vigilante. Não é o otimista, sou todo, é o vigilante crítico, que antecipa o perigo. E sobretudo também, mais uma nota, e para terminar, uma das coisas que também devemos a Pombal é justamente o ele ter tentado que o país passasse de uma espécie de medievalismo tardio, um anciã-regime tardio, para uma lógica, um léxico, uma semântica da modernidade. O que implica passar de uma sociedade parlamentar com uma fragmentação jurídica total para um império da lei e da ordem universal. Isso significa regras enormes. Se nós tivermos uma verdadeira finanças públicas em particular, uma área pública em particular, com regras de contabilidade, tivemos um primeiro projeto de instrução pública, uma lei de instrução pública, que antecedeu até aquela que a Revolução Francesa fez, ou na Marquês de Condorcet, porque a nossa é de 1759, sublinhada depois em 1771, e a da França é de 1789. E nessa perspectiva, também, em matéria de direitos humanos, ouvimos há pouco, um dos colaboradores deste projeto referiu os direitos humanos, parece mentira, não é? Como é que um homem que foi tão duro, mas a verdade é que nós esquecemos que nas sociedades opressivas os direitos humanos são esmagados por norma. Não é quando alguém é executado, é todos os dias os direitos humanos são esmagados. Acabar com a escravatura na Europa. Acabar com a separação de cristãos novos e cristãos velhos. O que é isso? Se não defender os direitos humanos. Impedir que as jovens, as mulheres das famílias nobres fossem atiradas compulsivamente para os conventos com os seus irmãos, pelos morgados e pelos filhos, sem a sua autorização. Isso também foi obra de Marquês. Impedir que a venalidade comprasse os postos de trabalho, fosse um mérito de permitir que as pessoas desempenhassem as funções. Impedir que os exércitos fossem comandados por gente incompetente, por marechais incompetentes, que nada perseguiam os militares, só porque faziam parte das 50 famílias militares. Para isso precisou o apoio de Conde de Anitta, o alemão que veio em nosso socorro na guerra de 1762 e que não deixou nunca de escrever como Marquês de Pombal. Uma correspondência entre anos que só foi terminada com a morte do Conde de Anitta, curiosamente no mesmo ano em que Pombal abandona a cidade. Por isso, tudo isto é uma obra extraordinária, também por uma razão, é que houve outros reformadores, evidentemente, nós temos a Filipe II da Rússia, temos a Catarina II da Rússia, temos o Dom José II da Áustria, o Carlos III aqui ao lado, em Espanha, mas é difícil encontrar um fio condutor, não um fio condutor a priori, ou seja, o Marquês de Pombal não nasceu com o projeto de Portugal que tinha, foi criado, mas foi criado conforme muita coerência das experiências. As coisas encadeadas umas com as outras. E, digamos que o Marquês de Pombal correu o risco, como Maquiavel indicava, a todos os grandes reformadores. Ele foi um grande reformador.
que é o ir à frente, aquele que vai à frente com as reformas, que encontra uma oposição, uma passividade. A oposição é quando alguém faz uma reforma dura, e a oposição daqueles que ficam prejudicados pelas reformas, que perdem os privilégios, e não têm ainda o apoio daqueles que vão ser beneficiados pelas reformas, porque isso demora tempo. Por isso é que houve uma reação tão dura com o afastamento do Marquês de Pombal. Seja bem for, e é a última observação que faço, eu penso que, para os tempos que temos hoje pela frente, o Marquês de Pombal ensinou-nos que um país não pode sobreviver sozinho. Mas um país que se limita a imitar os outros, que não é capaz de desenvolver as suas próprias forças, é um país que provavelmente nem sequer merece existir. E, finalmente, agora sim, esta obra é a primeira. Esta obra pertence a uma obra, um conjunto, uma obra completa, que não está, digamos assim, confirmada, decidida, não por falta de capacidade de todos para realizar o projeto, mas porque depende de financiamento. E, portanto, já esta manhã eu disse em Lisboa, estavam muitos dos financiadores, do conselho, e recordei uma frase do Churchill, tem sempre muitas frases interessantes, mas esta é particularmente adequada. Depois da Batalha da Alemanha, de 1942, a primeira grande derrota do África Corps, celebrava-se a vitória e o Churchill serenava aos ânimos e dizia: atenção, esta vitória não é o fim, não é o fim da guerra. Não é sequer o princípio do fim, é o fim do princípio. Este livro é o fim do princípio da publicação do